há uma certa tendência, e já agora devolvo aqui uma troca de galhardetes, na comunicação social em Portugal, eu julgo que não é só na comunicação social, a comunicação social é o reflexo, uma tendência para... entra um governo e cria-se um estado de graça. Tem que haver um estado de graça. O início de uma governação é um período extraordinariamente propício para a colocação de projetos e o confronto de projetos. Talvez seja um erro estratégico cedermos a essa tentação do estado de graça e de deixar as coisas andarem, em vez de exigirmos responsabilização na governação desde o primeiro momento. O Primeiro-Ministro, a determinada altura, diz: chegou o momento de pensar a reforma do sistema educativo de modo a garantir que os investimentos sem retorno das últimas décadas não se voltem a repetir. Esta afirmação, que em tempos de populismo e de apelos a uma governação meramente sustentada numa lógica gestionária, esta afirmação, que acolhe, disse, em tempos de populismo, é bem recebida por uma parte significativa da sociedade, tem duas mentiras claras. Primeiro, como aliás já foi referido pela sua doutora, se há indicadores de desenvolvimento que nos orgulham no país, depois do 25 de Abril, começou um pouco antes, mas é um grande impulso, é depois do 25 de Abril, e o sistema educativo evolui também como reflexo da evolução de outros, ou seja, nós somos, como seres humanos, temos dimensões, o processo, o contexto social em que vivemos tem dimensões económicas, sociais, culturais e políticas. Mas dizia eu que esse indicador é um dos que mais nos orgulha, ao lado da saúde e de outros. Aí nós desenvolvemos-nos mesmo. E andamos muito. E, portanto, eu queria chamar a atenção que não é verdade que não haja retorno na sociedade portuguesa, e há outra coisa, a outra mentira ou não verdade, às vezes as pessoas chocam-se com as palavras, é esta. É que nós temos, como já foi dito pela sua doutora, uma geração melhor preparada que qualquer outra, do ponto de vista de nível educativo e de formação. Formação até profissional. E o que nós estamos a ver é que os jovens eles é que não encontram compensações na sociedade. Eles não encontram, no modelo de sociedade em que nós estamos, condições para a utilização das aprendizagens que fizeram. Primeiro, porque não encontram emprego, e segundo, porque não encontram emprego com qualidade. E por isso é que eles pegam na mochila e vão-se embora. E, além disso, ainda temos muitos desempregados no país. Ou seja, a questão está colocada ao contrário. O modelo de desenvolvimento da sociedade é que não corresponde ao que foi feito na escola. E não há solução para a escola se não evoluir o modelo de sociedade. A aposta na escola para as novas gerações, para ter êxito, tem que ser acompanhada por sinais às gerações mais velhas, também no sentido da valorização do ensino e da valorização da escola. É pena que, por exemplo, o programa Novas Oportunidades tenha surgido com 20 anos de atraso, e houve quem neste país pensasse a 20 anos de distância e propusesse a 20 anos de distância coisas do tipo do novo programa, do programa Novas Oportunidades. E será muito mau que se destrua o programa, mas também é verdade que é preciso recentragem do rigor e do funcionamento do programa para ele ser credibilizado. Mas nós precisamos de certificação, de certificação de conhecimentos e de formações das pessoas, porque os espaços de conhecimento são diversos e houve, na sociedade portuguesa, muitas vezes, ausência de condições e de tempo para gerações irem à escola e até jovens, pessoas que ainda são jovens e que não tiveram, por fatores de contexto diverso, não tiveram possibilidade ou não tiveram a aderência necessária ao sistema educativo e, portanto, nós precisamos de rever bem este programa. O que é que determina as formas da transmissão de conhecimentos? Os contextos e as condições objetivas e subjetivas, do ponto de vista
social, cultural, político, etc., em que as sociedades vivem. E, portanto, umas vezes é num sentido, outras vezes é no outro, conforme as coisas se apresentam. O mesmo em relação à situação de uma empresa. É bom que nos antecipemos e que haja atitudes inovadoras, mas esta é a dinâmica da vida. Mas, na distribuição da riqueza, o fator trabalho, que engloba desde o que ganha o salário mais baixo até ao que tem a retribuição mais choruda, fica com uma parte que é hoje menos de 40% da riqueza. E a outra parte vai para uma minoria. E já agora, não nos esquecermos o que organizações insuspeitas, como a OIT, dizem sobre a situação atual. Duas das três causas fundamentais da crise, isto está escrito, dito, redito, sancionado por todos os governos. O Pacto Mundial para o Emprego, em 2009, foi consensualizado por todos os governos do mundo, dos países que são membros da Organização Internacional do Trabalho, e nos pressupostos para o Pacto está dito que duas das causas dos atuais problemas, das atuais crises, são a redução da retribuição do trabalho e a precarização generalizada do trabalho. A terceira é o facto dos acionistas dos grandes grupos financeiros e económicos, em nome de que perderam muito na crise, e, portanto, as suas fortunas virtuais vieram por aí abaixo, isso é verdade, estarem a fixar para eles os lucros que obtêm e a não haver reinvestimento, quer privado, quer, não havendo contribuição para os orçamentos de Estado, também não haver investimento público. Para haver emprego tem que haver crescimento económico e tem que haver, um processo de desenvolvimento que seja potenciador da criação de emprego. Às vezes assisto a discursos. Ainda outro dia vi um académico, depois tive a oportunidade de dizer isto, a estratégia, cada pessoa, se tiver uma estratégia, isto resolve o problema. Eu digo, nossa, isto é quase a quadratura do círculo. Porque se não há políticas que estejam a dinamizar, a potenciar a criação de emprego, nem no privado, nem no público, pode haver um ou outro, não é? Com grande esforço e com capacidades próprias, etc., se desenrasca, mas a maioria vai ficar sem encontrar alternativas, por muito capazes que sejam. Eu ainda há pouco tempo estava com o João Caraça num encontro de investigadores, onde o mínimo das qualificações da Assembleia que estava na nossa frente, que eram umas centenas, o mínimo, e eram poucos, era de mestrado, a maioria de doutoramento. Eu via a tristeza daquela gente. Muitos deles fizeram esforços imensos. Um ou outro daquela geração terá resolvido os seus problemas. Aqueles vivem em situações de extrema, de inaceitável instabilidade e precariedade. E, portanto, nós ou temos políticas de crescimento de emprego, de políticas de crescimento económico e começamos a ver o emprego de outra forma, porque é possível criar milhões e milhões de postos de trabalho novos no mundo e em Portugal também, se respondermos às dimensões que são múltiplas da crise em que se vive. Ou seja, com outra utilização do dinheiro. Nas áreas sociais podia-se criar imenso emprego útil e que deve ser valorizado. Nós temos que encontrar uma atitude reativa, forte, a esta. Se há uma destruição de um emprego, isso é um prejuízo para quem fica no desemprego, mas é um prejuízo coletivo, é um prejuízo para toda a sociedade, em vários planos. Nós temos que ter uma outra atitude sobre o emprego e levar a um esforço maior para a defesa do emprego nas situações concretas, seja de empresas privadas, seja do setor público. E às vezes, até se consegue pôr trabalhadores do setor privado a dizer, se é no público, se é para ver. Muito bem, camada de malandros e não sei o quê. Portanto, andamos todos baralhados. Então Portugal, neste contexto, tem que ver o que pode fazer enquanto membro da União Europeia, mas sendo um país que tem que ter relações a sul e fazemos parte de uma comunidade, que é uma das que pertence uma língua
de um dos blocos emergentes no mundo, daqueles que estão a ter influência, e nós precisamos de cuidar disto. E não temos cuidado. Cuidar disto e cuidar da nossa realidade concreta. Hoje diziam, então, mas os Açores que fazer? Os Açores no país. O que fazer é pegar nas questões concretas, a partir de cada setor de atividade, a partir das nossas capacidades, e ir para o terreno resolver problemas do crescimento, resolver problemas da criação de emprego. Diz, o setor do mar é um setor de futuro. E eu depois fiquei cá a pensar, mas é preciso apostar no mar. E comecei a imaginar as atividades que se discutem, desde a pesca até aos transportes marítimos, até na zona norte do país tem-se discutido a questão das energias alternativas e o que fazer, até a investigação e outros. E ele, mas se a gente tem que ir para o mar desenvolver atividades, não pode ir a nado. Não dá. Mas nós vamos desenvolver atividades, temos que levar materiais, instrumentos para desenvolver as atividades. A nado não conseguimos. Então é preciso barcos. Não é? E então porquê é que se faz um discurso generalista sobre o valor do mar e depois, quando se chega ao momento concreto, não é, de ver como é que defendemos a reparação e o setor naval, já não há palavra. E, por exemplo, os Açores. Uma das maiores riquezas do país é mesmo a sua zona marítima. E os Açores são um espaço onde a zona marítima é maior. Nós dizemos que o Estado Social está em crise. E esse é um problema grave para a questão que aqui debatemos, do emprego e das qualificações e como é que preparamos as coisas. E se nós formos ver a história, que é preciso o tal exercício de memória histórica, nós vemos que há uma relação profunda entre 4 componentes. O Estado-nação, o Estado Social, o Estado de Direito e a valorização do trabalho ou do emprego. Incluindo a emergência do direito do trabalho, que foi um esforço daqueles, né, durante muitas décadas do século XX. E foi feita uma referência a Bismarck, né, há pouco. Foi uma introdução. Na introdução, e muito bem. É curioso, porque o Bismarck é, de facto, um dos seres humanos que pode ser referenciado no germinar do Estado Social, não é? Mas é também o consolidador do Estado-nação na Alemanha, porque a Alemanha, como Estado-nação, é consolidado no final do século XIX, não é? Há uma relação profunda entre Estado Social e Estado-nação. Ou seja, houve necessidade do poder político responder a novas condições e o Estado Social surgiu porque a sociedade tinha avançado e, essencialmente, pela valorização do trabalho. O Estado de Direito surge para sustentar. E a valorização do trabalho é o 4º elemento que se cruza no meio disto tudo. Não é por acaso que das organizações mundiais existentes, no âmbito das Nações Unidas, a primeira a criar não foi a Sociedade das Nações, não é? Que deu origem às Nações Unidas que conhecemos. A primeira instituição foi resultante, ou associada ao Tratado de Versalhes, à saída da Primeira Guerra Mundial, em 1919, a criação da Organização Internacional do Trabalho, como necessidade fortíssima de resposta para a reconstrução da desgraça que a guerra provocou e porque se reconheceu todas as culturas políticas, incluindo a doutrina social da Igreja que tinha surgido no final do século XIX, reconheciam que não se podia manter os níveis de exploração, a precariedade do trabalho, a ausência de horários de trabalho, descontrole do tempo, etc., que existia. Tinha que haver recomposição. E que isso era determinante para o desenvolvimento dos povos e para outra questão fundamental, que era a paz. E é a partir daqui que se dá um impulso muito grande à própria democracia. E, portanto, quando discutimos trabalho, temos que ter isto presente. Ou seja, quando se discute emprego e trabalho, tem que se discutir profundamente política. Política na sua melhor dimensão, ou seja, no conceito pleno de ciência das ciências, como alguns às vezes dizem, ou a prática das práticas, ou, digamos, o controle sobre todas as práticas. Obrigado e perdão pelo alongamento.